Olá, bem-vindo a este espaço em que lhe trazemos as memórias dos principais acontecimentos que marcaram o país nestes 40 anos de independência. E hoje, em particular, vamos olhar para a Operação Produção. Temos conosco em estúdio o Sérgio Vieira, que em 1983, quando se deu, portanto, este processo, era governador da província de Niassa e seguramente tem memórias muito importantes que podemos aqui recordar neste nosso programa. Boa noite, Sérgio Vieira. Que memórias tem da Operação Produção? Boa noite, senhores telespectadores. Durante o Congresso, qual foi o Congresso? Foi o quinto? Quarto, provavelmente. Quarto. De abril quinto. de 83. 83, 82. O terceiro Congresso foi em 77, foi 82. Eu era governador de Niassa, tinha cessado as minhas funções de Ministro da Agricultura e fui designado governador de Niassa. Foi uma ocasião também em que o presidente Machel, Samora Machel, havia dispersado quase toda a direção, porque com o apoio de Israel e do Ocidente, a África do Sul tinha feito experiências nucleares. E havia um perigo, que mais tarde discutimos, de nuclearização da capital do país. Então ele dispersou muitos membros da direção. Lembro-me, sei lá, o Marcelino foi para a Beira, o Machungo foi para Climane, o Chipande creio que foi para Nampula e eu fui para Niassa. Durante o Congresso, nós discutimos a necessidade de descongestionar a cidade de Maputo. Havia muita gente sem tarefa, muita gente que nada fazia. Tínhamos terra, tínhamos a possibilidade das pessoas viverem decentemente, produzindo e contribuindo para a família e para a economia nacional. Então, foi decidido fazer o que se veio a chamar Operação Produção. Levar pessoas para instalar em diferentes províncias. Foi isso a essência da Operação Produção, como conceito. E na sua província em particular, Niassa, sabemos que muitos dos evacuados de Maputo foram para aquele ponto. O que é que se teve de preparar em termos logísticos e que dinâmica se registrou? Eu creio que entre o momento em que se concebeu e se executou, houve pouca organização, pouca planificação. Muito pouca. Niassa foi a última província a suspender a operação. Antes, Nampula, Zambésia, Sofala disseram: para, não estamos em condições de trabalhar assim. E nós vimos-nos surpreendidos com o facto que fez-se uma espécie de ponta aérea, desembarcavam, não sabíamos quem vinha, quem não vinha. Eu próprio, como governador, ia para a porta dos aviões. Você quem é? Eu sou ladrão, então vai para ali. Você quem é? Bah, eu sou professor. Estou-me a lembrar, por exemplo, um professor da faculdade, o Luís Brito. Você quem é? Ah, eu sou artista. E depois vinham senhoras grávidas, vinham senhoras com bebés. E eu não recebia. E na época da Operação Produção era inverno em Niassa. E Niassa é frio, comparativamente a outros pontos do país. É verdade que não tínhamos temperaturas negativas, mas era frio. Então, vir um bebê sem cobertores, sem leite, era extremamente difícil. E as outras províncias, também por essas razões, cessaram, mandaram parar, e eu próprio, fui o último,
Disse, chega, não estou em condições de receber gente. E o que é que se fez dessas pessoas que chegaram, não sendo do perfil desejado? Bom, aqueles que chegavam, nós fomos instalando. Eu lembro que levei pessoas para Mandimba, para o trabalho no algodão, para o trabalho em diferentes coisas. Uns que eram professores, eu pô-los em escolas, a dar aulas. Bom, fizemos o que podíamos. E chegou algumas vezes a visitar o Nango em particular? O que é que encontrava lá? Não, o Nango em particular não tinha nenhum problema especial. O Nango era uma zona em que estávamos a instalar escolas, casas e não havia nenhum problema. Tínhamos uma excelente cooperação com a RDA nessa altura. Tínhamos uma grande machamba, uma série de machambas. Lembro-me que estava comigo o Paulo Zucula e estávamos a fazer um bom trabalho. Mais tarde, quando eu saí de governador, os bandidos atacaram, mataram um ou dois cooperantes da RDA, que eram agrónomos e gente de cooperativas. O Zucula defendeu-se porque estava armado. Ok. E em termos das pessoas e da Beira, de Maputo, lá, que condições encontravam, por exemplo, na unidade de produção de Unango para... Bom, as pessoas, eu não recebi gente da Beira, não. Eu recebia gente de Maputo. E não iam propriamente para o Unango. Eu creio que não pus quase ninguém em Unango. Meia dúzia de pessoas, quanto muito, que se integravam naquilo que era a produção agrícola que estávamos a fazer. Eu dispersei muito mais as pessoas. Mas nós encontramos recentemente em Unango muita gente que diz que foi para lá no âmbito mesmo da Operação Produção. Acredito que houve alguns que se deslocaram para lá, mas o Unango recebeu pouca gente, no meu tempo. Ok. E eu tinha suspendido a operação. Ok. E a mistura, enquanto ainda estava-se neste período da operação, surge a guerra, como estava a referir. Qual foi o impacto da guerra em relação a este projeto que se estava a desenhar da Operação Produção naquele ponto? No caso da província, no caso específico da província de Niassa, o impacto foi zero. Houve uma tentativa dos bandidos armados entrarem na província de Niassa, vindos da Zambésia, de Malaui e Zambésia. E nós tivemos conhecimento em tempo e horas, e tanto eu como o coronel Romoja estávamos na zona, e eles foram dizimados que tentaram entrar em Niassa, e naquele momento nunca mais houve nada. Mais tarde, sim, inclusivamente, assassinaram, como eu disse, os cooperantes das cooperativas que vinham da República Democrática Alemã. Ok. Então, foi pacífica essa decisão sua de, quando disse que não havia condições para receber mais pessoas, foi acolhida a sua decisão por parte do Presidente da República e do Governo Central? O Presidente da República concordou plenamente. O Presidente Samora concordou. Eu pedi autorização, vim, expliquei-lhe como é que estava e que não estava em condições de receber. Não creio que ele tivesse reunido o Conselho de Ministros sobre isso, mas eu expliquei ao Presidente e o Presidente concordou. Tanto mais que já antes de mim, no caso Sofala, Zambésia e Nampula, haviam solicitado que se pusesse uma suspensão na operação. Ok. E quanto à cidade de Unango, fala-se de uma ideia de criação de uma cidade em Unango. O que é que nos diz acerca disso? Bom, foi uma ideia que foi lançada até pelo Presidente e nós estávamos a construir. Tínhamos uma base agrícola muito importante e boa maquinaria. Construímos uma grande escola que também ia dar ensino agrícola. Estávamos a construir casas para as pessoas que estavam a trabalhar já e para outras que pudessem vir. E como é que ficou esse projeto? Pois eu saí. Eu saí em finais de 83. Então não acompanhou o espaço Não subsequente? acompanhei o desenvolvimento. Ok. E, em termos de autoria desta ideia da Operação Produção, há quem atribui a Samora Machel e Armando Guebuza, mas outros preferem alargar, dizem que foi uma ideia do 4º Congresso. Não sei, qual é a sua versão dos fatos? Eu creio que foi
Não posso dizer que foi a autoria do Presidente Samora ou do camarada Guebuza ou do António ou do José. Discutiu-se bastante a situação que em certas cidades, especificamente, e creio que foi só a cidade de Maputo que foi atingida, havia um excesso de gente que nada fazia. Depois, houve vários fenómenos durante a Operação Produção, que havia a querela entre o secretário de um bairro ou de Quarteirão e o António, e ele metia o António no avião. Sem base nenhuma. Houve assim essas situações, como eu lhe disse, houve professores, artistas, etc., que foram atirados para os aviões. Havia também meliantes, posso dizer, e era por isso que eu estava na porta do avião, tu quem és, tu quem és. E quando eu recebia uma senhora com bebê ou uma senhora grávida, eu estava atrapalhado. O que é que eu faço? Porque é que está aqui? E eu creio que isso aconteceu também nas restantes províncias. Quer dizer, a execução não foi devidamente planificada e organizada. Ok. E, bem, acabou sendo um passo da história, mas até hoje ainda há rastros, como estava a me referir no começo, conseguimos visitar pessoas do Sul que ainda vivem em algumas aldeias de Niassa. São 32 anos que se passaram. Qual é a avaliação que faz da Operação Produção? Que aspectos positivos, negativos? É difícil dizer. Eu posso afirmar que a execução não foi organizada. Repito, a execução da ideia não foi devidamente organizada. Porque a vitória organiza-se. O primeiro passo vem antes do segundo. Se eu quero construir uma casa, não começo pelo teto. Tenho que cavar os alicerces, preparar, não é? Bom, ali não houve uma planificação correta. Atirou-se. Quis-se fazer à pressa, sem se fazer organização do trabalho. Desse ponto de vista, penso eu que o facto de todas as províncias que recebiam terem dito para, significa alguma coisa. Não foi uma província ou outra. Foram todos. Disseram, assim não funciona. Que a ideia era boa, era. A ideia era boa. Mas entre uma boa ideia e a execução da ideia, há trabalho a fazer. Que talvez, eu até direi, olhando para a cidade de Maputo está com gente a mais para trabalho a menos. Isso até hoje? Sim. E tem-se agravado. Qualquer pessoa, estamos a circular numa rua e já não sabemos onde é que eu passei. Há passeios que se tornaram sapatarias, há passeios que se tornaram venda de roupa. Agora, até isso constitui um risco para a saúde pública. Há carros que estão a vender comida, em que condições higiênicas ou não, qual é a qualidade dessa comida ou não, a gente vê isso. De modo que não estamos numa situação em que o desenrasca sobrepõe-se a tudo, o que é péssimo. Defenderia uma reedição da Operação Produção? Face a essas circunstâncias que está a mencionar? Defenderia que se organizasse como é que as pessoas devem viver. Como é que as pessoas devem viver? Estou 100% contra que tu tenhas uma carrinha, estejas a vender comida ali, em que condições? Aquela pessoa que vai comprar a tua comida tem garantia que não vai ter uma intoxicação alimentar? Quais foram as condições de higiene para preparar essa comida? Bom, posso dar 1 milhão de exemplos.
Recentemente ouvi que houve uns condutores de chapa que disseram que não podiam tirar uma carta profissional para transportar pessoas. Muito bem. Então tem o direito de matar. Numa zona em que eu vivo, houve um senhor chapeiro que parou o chapa por cima de uma linha de caminho de ferro. Saiu, houve mortandade. Eu fui comprar comida. Não podia ter parado antes ou depois? Desculpa. Desculpa. Isto é um crime. Morreram pessoas. E eu não posso estar a lamentar que as pessoas sejam mortas, e você que está na comunicação social saberá com facilidade por semana quantas pessoas morrem, porque o fulano estava alcoolizado, o Beltrano estava a circular com excesso de velocidade, o Chapa não tinha luzes, não tinha travões, tinha pneus carecas. É isso que queremos? Desenrasca e mata? Não. Eu sou 100% contra o desenrasca e mata. Então, eu defendo as pessoas. Eu defendo a vida humana. Como é que se faria essa reorganização atualmente, na sua opinião? Bom, é-me difícil, numa entrevista, estar a dizer como é que faria. Quer dizer, é preciso planificar as coisas. Quando a gente quer fazer uma coisa, como eu disse, você se quer construir uma casa, sabe como é que vai fazer, onde é que vai cavar os alicerces, onde é que vai pôr a casa, os alicerces, onde é que arranja os blocos, onde é que arranja a caixilharia, etc. Tem que fazer todo o plano antes de pegar na enxada e começar a cavar o buraco. Senão fica com o buraco a encher de água. Pois. E voltando mesmo para a operação de produção, estava a dizer que houve falhas porque houve pouco tempo. O que é que podia se ter feito para que a coisa acontecesse como se planeou? Quais foram os passos omissos e o que é que ditou a pressa, sobretudo? Eu não estive na direção da operação. Discuti, quando foi no Congresso e na sequência do Congresso, a ideia. Pareceu-me boa. Mas depois eu não estive na execução. Há que perguntar às pessoas que estiveram na direção da execução. Nomeadamente? Bom, creio que estava o ministro Guebuza e outros, aqui em Maputo. Em termos logísticos também movimentou-se muito dinheiro, tendo em conta que as pessoas eram transportadas de avião. Movimentou-se dinheiro, não se mandaram mantas para Niassa, não se mandou leite para Niassa, não se mandaram mais medicamentos para bebés ou para as pessoas. E eu devo dizer que aí houve uma falha tremenda, e não foi para Niassa, foi para toda a parte. E não é por acaso que em toda a parte os governadores disseram: para, não posso trabalhar assim. Não foi Niassa que disse para. Sofala disse para, Zambésia disse para, Nampula disse para, e creio que os outros. Cabo Delgado não sei. Não me lembro se também estava atingido pela Operação Produção. Ok. E naquilo que tinha como conhecimento da província, necessitava mesmo de alguma mão de obra vinda de outras partes ou poderia ser autossuficiente para o que se desenvolvia na província? Não. Tudo depende do que é que estamos a falar. Um técnico é sempre necessário. Um médico, mais um enfermeiro, mais uma parteira, mais um engenheiro de construção de estradas, mais um engenheiro de construção de pontes. Por favor, não estou a discutir isso. Agora, para ir cavar, não necessitávamos muito de gente a vir. Tínhamos muita terra, tínhamos muita gente em Niassa para cavar, para fazer a machamba com a enxada.
Então, ao defenderem a remoção das pessoas da cidade no Congresso de que se referiu, onde é que se pensava em pôr essas pessoas, essa mão de obra excedentária? Naturalmente não eram os técnicos, não eram os professores que deviam ser visados. Bom, o ponto, a pergunta que me está a fazer, eu já respondi. Não se planificou corretamente a execução. Não se planificou corretamente a execução. Não se fez um plano de executar. Como é que vamos fazer? A ideia é esta. Agora, como é que aplicamos a ideia? Creio que quem dirigiu concretamente a operação não fez esse trabalho prévio. Ok, já caminhamos mesmo para o fim da nossa conversa. E hoje, o que é que se pode fazer pelas pessoas que acabaram estando lá e até hoje? Eu pessoalmente fui ao terreno e manifestaram muitos deles o desejo de voltar, sendo que outros morreram. Alguma coisa pode ser feita ou nem por isso? Tenho dificuldade em responder. Eu sei, estive em Niassa a última vez, talvez há 3, 4 anos atrás. Fui lá por causa de uma outra coisa. Encontrei alguns que estavam contentes. Não estive a visitar toda a gente e mais alguém. Encontrei por acaso em Lixinga, porque só estive em Lixinga. Há quem queira regressar. É permitido regressar, ninguém proíbe. Hoje, para circulares dentro de Moçambique, não precisa de guia de marcha nem nada. Talvez possa-se dizer, bom, olha, eu fui tirado para aqui, quero voltar, arranjem meios para eu regressar. Regressar para fazer o quê? Também não sei. O que ele está a fazer neste momento, ele também não sei. Porque nem eles sabem, já são naturalmente mais velhos agora e perderam contacto com os familiares. Não posso responder àquilo que não investiguei. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse espaço. Obrigado também a si que nos acompanhou. São memórias, portanto, da Operação Produção, hoje contadas por Sérgio Vieira. Foi um prazer ter estado na sua companhia. Voltamos a nos ver na próxima oportunidade.